Muito bem, meus irmãos, estamos começando aqui mais uma edição aqui do nosso programa Palavra Viva, né? Nosso tempo aqui de qualidade aqui, meditando, estudando a Palavra de Deus, faz muito tempo. Olha, meu Deus, procurei aí, há quanto tempo que eu não faço, né? Uma gravação aqui para o canal desse formato aqui que vocês já conhecem. Nós interrompemos por um breve período aí as nossas gravações por uma série de fatores, o tempo que é escasso, mas prometo para vocês que pelo menos um vídeo por semana eu quero aqui prosseguir aqui no nosso canal, trazendo um conteúdo inédito aqui, que vai edificar a nossa vida, aprendendo a palavra de Deus, seguindo também a nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu interrompi aí as gravações, mas continuei estudando e continuo estudando o Evangelho de Marcos, e nós vamos partir de onde nós havíamos parado, Nós havíamos encerrado as nossas exposições lá no capítulo 3, o verso 13 a 19. Hoje iremos dar seguimento aí, capítulo 3, verso 20 a 30, falando sobre o assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tema muito importante, valioso, e nós vamos compartilhar isso com vocês nessa oportunidade. Mas desde já, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo, segue a gente lá no Instagram, @palavravivaprog, você encontra a gente lá, as minhas redes sociais também, você pode nos seguir lá, tem sempre algum conteúdo interessante lá para todos vocês. Mas vamos rodar a vinheta aí, vamos começar mais um aqui, programa Palavra Viva. Muito bem, vamos aqui começar mais uma ministração, mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Vocês que me acompanham aqui sabem do compromisso que a gente tem com a exposição bíblica, porque a Palavra de Deus ela é viva, ela é atual e ela tem muito a nos ensinar, e nós usamos essa oportunidade aqui através das redes sociais para compartilhar isso com vocês. Eu quero então meditar com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versos 20 a 30. Esse texto também nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, esse episódio narrado aqui, lá no Evangelho de Mateus capítulo 12, versos 22 a 32, e também em Lucas capítulo 11, versos 14 a 28. Nós vamos nos concentrar aqui no capítulo 3 e fazendo algumas observações nos evangelhos paralelos. O texto diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Em Marcos, aqui, capítulo 3, verso 1, Jesus esteve na sinagoga.
Em Marcos capítulo 3, verso 7, Jesus esteve na praia. Em Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus esteve no monte. E aqui, Marcos capítulo 3, verso 20, Jesus esteve em casa. Jesus, ele vinha de uma maratona, né? Em um dia Jesus já havia, por exemplo, curado aqui um homem com a mão mirrada, curado a muitos, expulsado muitos com o espírito imundo, escolhido, chamado e nomeado 12 para serem os seus apóstolos. E agora, segundo Mateus capítulo 12, verso 22, expulsado um espírito imundo de um homem e lhe curado de sua cegueira e de sua mudez. Diante desse acontecimento, mais uma vez, se opuseram a Jesus. Desde o início do capítulo 2 de Marcos, as ações de Jesus vinham sendo combatidas pelos religiosos de plantão. E nessa passagem, até por seus parentes próximos. Jesus refutou os seus opositores e tratou do assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Assunto esse que nós nos deteremos nessa oportunidade. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um dos assuntos mais controversos a ser discutido. Muitos temem esse assunto. Outros supõem inúmeras dúvidas, possuem inúmeras dúvidas acerca do assunto. Outros ainda até supõem que já blasfemaram contra o Espírito Santo. E outros até acusam precipitadamente alguns de terem cometido tal pecado. Porém, não são tão simples assim as coisas. Precisamos entender o texto bíblico antes para realmente tirarmos a prova dos 10, se pecamos ou não contra o Espírito Santo. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder aqui, nos fazer e responder é: o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Só para a gente, começar a esclarecer e talvez aqui já tirar todas as dúvidas que muita gente tem acerca desse assunto. Primeiro, não é blasfemar contra Deus. Segundo, não é blasfemar contra Jesus. Terceiro, não é blasfemar contra a igreja. Quarto, não é blasfemar contra o pastor ou qualquer outro membro do corpo de Cristo. 5. Não é pecado grave. Sexto, não é desviar do evangelho de Jesus Cristo. E sétimo, não é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Por exemplo, entristecer o Espírito Santo, ou apagar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, ou mesmo resistir ao Espírito Santo. Então vamos observar aqui o que levou Jesus nesse episódio aqui falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui em Marcos, capítulo 3, verso 20, nos é apresentado um cenário, um público e uma circunstância. Olha aí o que diz o texto. E foram para casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então a pergunta é: que casa é essa? Se seguirmos a lógica aqui do Evangelho, segundo escreveu Marcos, era a casa de Pedro, onde Jesus estava residindo, ou não, e era a casa de qualquer outro que Jesus tenha visitado. O texto ainda diz: outra vez. Essa frase que João Marcos, aí no início do capítulo, já havia usado para se referir ao fato de Jesus novamente ter entrado na sinagoga,
aqui, no entanto, outra vez referia-se ao afluir da multidão. Jesus estava famoso, conforme capítulo 1, verso 28 e verso 45. E onde ia a multidão, o cercava, de tal modo que João Marcos aqui nos diz que nem sequer comer Jesus conseguia. Jesus possuiu um ministério terreno relativamente curto, 3 anos e 6 meses. Porém, extremamente intenso. E desde o amanhecer até a noite, Jesus estava ali servindo, se doando, né, para o outro. Jesus buscava lugares desertos, mas tinha como prioridade ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ensinava com as palavras, contudo, principalmente com as ações. Jesus ensinava com o exemplo. O texto, no entanto, prossegue, e Marcos não relata isso, mas Mateus e Lucas registram um acontecimento nesse dia específico. Diz Mateus capítulo 12, verso 22, as seguintes palavras: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. A multidão, ela continuava a trazer pessoas a Jesus. Essa era uma característica, inclusive, da multidão. Assim como lá em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, 4 amigos levaram, até Jesus o seu amigo paralítico, aqui levaram um homem endemoniado, cego e mudo. Então, algumas perguntas precisam ser feitas aqui. Primeiro, quem era esse homem? A Bíblia não diz. Aonde ele morava? Era em Cafarnaum? Não sabemos. Era solteiro, casado, viúvo? Nada sabemos. Nasceu cego e mudo ou ficou assim posteriormente? Pouco ou quase nada sabemos a respeito desse homem. O que sabemos é o que a Bíblia aqui nos diz. Então, destaquemos alguns fatos sobre a vida desse homem aqui. Primeiro, ele estava cativo pelo poder das trevas. Ele estava cativo pelo poder das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Em Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, ainda Paulo complementa e escreve e descreve o nosso estado antes de Cristo. Olha o que diz o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então veja bem, esse homem estava endemoniado, aprisionado por Satanás, acorrentado pelo inferno, preso, escravizado. E a verdade é que o homem sem Deus, ele está sujeito a si mesmo, às pessoas, à cultura mundana, às paixões carnais, ao diabo, a tudo aquilo que desagrada a Deus. O homem sem Deus, ele se ilude que está livre, que pode fazer o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, quando na verdade ele não pode sequer desejar o que quer. A vontade do homem sem Deus não é livre. A vontade do homem sem Deus é refém das suas próprias vontades. É uma grande ilusão alguém dizer que é livre, sem entender o que é a verdadeira liberdade em Cristo. Quem não é verdadeiramente livre em Cristo é cativo por alguma coisa. Segundo, ele estava, além de sofrer no espiritual, estava sofrendo no físico. A Bíblia diz que ele era cego e mudo.
Isso implica dizer que ele era pobre e que mendigava. Esse homem não tinha aqui mais dignidade humana. Em Marcos aqui, capítulo 5, versos 1 a 20, Jesus, por exemplo, havia libertado um homem endemoniado que vivia nos sepulcros. Um endemoniado se torna uma pessoa selvagem, se isola do contato social, né? O prendem, ou até tentam pelo menos. A mulher cananeia, desesperada, corre até Jesus e pediu misericórdia para que se expulsasse o demônio de sua filha. Um homem também, no episódio da transfiguração de Jesus, levou seu filho a Jesus. Porém, os seus discípulos tiveram insucesso para expulsar o espírito imundo. Em outras palavras, se torna insuportável de conviver com um ser humano possesso de demônios, que era o caso aqui desse homem. Terceiro, ele já não tinha mais uma identidade. Esse homem não era mais conhecido por seu nome, mas por seu estado circunstancial. Como estava a alma, a psique desse homem? Deplorável. Se um dia ele enxergara, o que causou a sua cegueira? Se falava, o que causou a sua mudez? Se era uma doença causada por ordem espiritual, qual foi a brecha aberta por ele a deixar Satanás minar a sua identidade? Não sabemos. Fato é que Jesus recebeu esse homem, o atendeu, o libertou, o curou, o restaurou por completo. Jesus fez uma obra completa na vida desse homem. Jesus o transportou do reino das trevas para o seu reino de amor. Jesus o curou no espiritual, curou da alma, da psique e do físico, de tal modo que ele passou a ver e a falar. Jesus trata do homem na sua totalidade. Jesus, ele muda histórias, muda a vida e faz nova todas as coisas. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Jesus realizou aqui um milagre poderoso na vida desse homem. Porém, diante desse fato, 3 grupos formularam uma resposta a respeito do feito milagroso de Jesus. E aqui eu abro um parêntese. Diante de um milagre tão extraordinário de Jesus, qual que seria a minha e a sua reação? Diante de um feito tão maravilhoso como esse, qual seria a minha e a sua reação? É motivo de agradecer, é motivo de glorificar, é motivo de bendizer, é motivo de adorar o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele realiza. Mas quando nós estamos aqui estudando e analisando essa passagem, nós percebemos uma reação diferente por parte das pessoas. Porque aqui nós temos alguns grupos religiosos, alguns grupos de pessoas que vão fazer formulações a respeito deste feito sobrenatural de Jesus. Vão criar teses a respeito das ações de Jesus. E é daí que vai surgir o assunto e o tema da blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira resposta é a resposta da multidão. A multidão respondeu a esse feito com as seguintes palavras. Mateus, capítulo 12, verso 23, diz: E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Veja bem, a multidão, como nós já vimos em outra ocasião, tinha pontos negativos, mas tinha também pontos positivos. E aqui a multidão, diante tamanho milagre, se admirou e se perguntava ainda: Não é este o filho de Davi? No verso 23. Ou seja, não é este o Messias, o ungido de Deus, o descendente real, aquele de quem as Escrituras testificam? A multidão cria que Jesus era verdadeiramente o Messias prometido e esperado. Embora a fé da multidão não fosse
permanente, pois desejavam Jesus apenas pelo aqui e agora. Contudo, não duvidaram de Jesus e nem atribuíram as suas obras ao diabo. E aqui fica para nós, né, a lição por parte da multidão quando o assunto são as obras de Jesus, né? Nunca duvide, sempre creia na pessoa e obra de Jesus, que foi o que a multidão fez. A divindade de Jesus e os seus feitos devem ser cridos e jamais atribuídos a homens ou a demônios. Principal verdade para nunca se blasfemar contra o Espírito Santo é crer em Jesus e em suas obras. A multidão, ela, embora tivesse uma fé momentânea, de momento, uma fé para receber milagres, mas muitas vezes não uma fé para a conversão, para o novo nascimento. No entanto, a multidão acreditava que Jesus era o Messias. Acreditava que Jesus era o Salvador. A segunda resposta é a resposta dos parentes de Jesus. Observa aí comigo Marcos capítulo 3, verso 21, que diz: E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só aquilo que disseram os parentes de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha pai, mãe e irmãos terrenos. José e Maria, né, não duvidaram em momento algum de quem Jesus era e para o que ele havia vindo. Seus irmãos, no entanto, achavam que Jesus estava louco, fora de si. Eles só acreditaram em Jesus após a sua morte e a sua ressurreição. Eles desdenharam de Jesus durante a sua vida terrena. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo por causa disso. Porém, não creram no momento presente e proferiram seus pensamentos equivocados. Os parentes de Jesus não creram nele naquele momento, achando que Jesus estava louco, porém, isso parou por aí, né? E por causa disso, não blasfemaram contra o Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa, ela pode duvidar, ela pode até rechaçar e até resistir a Jesus e as suas obras por um tempo. No entanto, isso não o torna ou não torna aquela pessoa em alguém que tenha blasfemado contra o Espírito Santo. E esse é um ponto importante de se destacar, né? Porque a pergunta seria, é proibido pensar? Né? E a resposta é não. Inclusive, John Stott diz que crer também é pensar. Então, não devemos acreditar em tudo o que dizem que é obra de Jesus. Não devemos acreditar. É necessário se provar os espíritos. Nem tudo aquilo que dizem que é Jesus que está fazendo, está realizando, nós devemos acreditar. Para nós acreditarmos, nós temos que passar isso por um crivo. O crivo é aquilo que a palavra de Deus nos mostra como fundamento, né? Porque existem falsos cristos, existem falsos ensinamentos, existem falsos milagres e existem falsos doutores e mestres, né? E quanto a isso, Jesus ensina a ficar de sobrealerta e combater, né? Mas isso deve ser feito apoiado nas Escrituras, na liderança sã da igreja e com a orientação do próprio Espírito Santo. Nós sabemos que muitas pessoas estão falando que Jesus está fazendo um monte de coisa e de fato Jesus não está fazendo aquilo que estão dizendo que está fazendo. Mas como que nós temos certeza daquilo que é obra de Jesus e que não é? Observando de acordo com a palavra de Deus. Terceira resposta é a resposta formulada pelos escribas e fariseus. Observa aí comigo o texto de Marcos capítulo 3, verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo espírito dos demônios expulsa os demônios. Aqui nós temos aqueles
que de fato blasfemaram contra o Espírito Santo. Os escribas e fariseus, durante todo o ministério de Jesus, se opuseram a ele e aos seus feitos. Inclusive, se conluinharam com os demais religiosos e conspiraram para a crucificação de Jesus no dia da Páscoa. Para melhor nós aqui compreendermos o texto, vamos então começar a responder a pergunta: o que significa a palavra blasfêmia? O que significa a palavra blasfêmia? A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Mas, ainda pergunto, o que configura então essas injúrias? Esse falar mal de, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos, em uma frase, resumir, sintetizar o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria essa que vou dizer agora. Atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a atitude consciente e deliberada de atribuir as obras de Jesus ao poder de Satanás. Dizer que é Satanás que está fazendo tal obra quando é Jesus. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se alguém perguntar para você o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, a resposta é atribuir as obras de Jesus ao poder de Satanás. Os escribas e fariseus, mesmo diante provas incontestáveis dos feitos de Jesus, eles não criam e ainda diziam que ele realizava isso pelo poder de Satanás. Como vimos anteriormente, por exemplo, os parentes de Jesus duvidaram, rechaçaram. Porém, com uma diferença dos religiosos israelitas, não atribuíram os feitos de Jesus ao poder de Satanás. Então, o que separa a blasfêmia da dúvida? A dúvida, ela é aceitável. O cristianismo, ele aceita você duvidar. O que o cristianismo não aceita é você atribuir as obras de Jesus ao poder de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O cristianismo aceita perguntas, indagações. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua carta, diz que nós devemos apresentar as razões da nossa fé. Quer dizer, o cristianismo está sujeito e ele permite questionamentos. Porém, entretanto, todavia, ele não aceita que se use as obras de Jesus e atribuir isso ao poder de Satanás, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Como Jesus, então, aqui refuta a tese deles? Observa aí comigo o texto do capítulo 3, versos 23 a 30. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma pessoa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Jesus chega aqui até ser poético em sua resposta e nos dá uma série de ricas informações. Então destaquemos alguns pontos aqui. Primeiro, os demônios não se contrariam. Isto é muito importante de nós sabermos. Os demônios não se contrariam. Olha aí o que diz Marcos capítulo 3, verso 23. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Essa é a indagação de Jesus. Jesus estava fazendo uma pergunta aqui, retórica,
que implicava uma resposta lógica. Os demônios não estão em oposição a eles mesmos. Isto é muito importante de nós sabermos. Nenhum deles se opõe a um ao outro. Eles não se odeiam e nem se digladiam. Eles têm comunhão uns com os outros. Enquanto os filhos da luz querem, muitas vezes, expulsar um ao outro, brigar um com o outro, se repelir um do outro, os filhos das trevas querem comunhão, aliança, respeito. Parece loucura dizer isso que vou dizer, mas precisamos aprender com os demônios a nos respeitarmos uns aos outros, a cultivar a unidade. Eu vou dizer algo mais maluco ainda. A gente tem que ser unido como os demônios são. A gente tem que almejar a unidade que os demônios têm. Porque enquanto o reino das trevas é unido, o povo de Deus é desunido. E a causa da destruição do povo de Deus é justamente a sua desunião. A nossa vitória está pautada na unidade. A nossa desunião é a causa da nossa destruição. Segundo Satanás, tem um reino. Olha aí o que diz Marcos 3:24. Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Veja bem, Satanás é um rei limitado. Ele é frustrado em seu reino. Ele queria o trono do reino dos céus. Ele queria usurpar o reinado de Deus, mas foi expulso dos céus com terça parte dos anjos. Deus nem sequer desocupou seu lugar para expulsá-lo, mas chamou Miguel, arcanjo de guerra, e o lançou da sua presença, como diz lá Apocalipse 12, versos 7 a 9. A verdade é que o reinado de Satanás está submisso ao reinado de Deus. Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus. Satanás não faz nada sem a autorização de Deus. Ele é um súdito do reino de Deus, a serviço incondicional do seu soberano, obediente em tudo, pois o Rei dos Seis é quem dá a última palavra. Isso é maravilhoso para nós, porque embora Satanás seja considerado um rei, mas ele é um rei limitado, um rei a serviço do Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Ele tem que bater continência, prestar continência ao nosso rei, ao Rei dos Seis. Terceiro, os demônios são unidos. Olha aí, Marcos capítulo 3, verso 24 a 26. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Veja bem, de todos os grupos, o que mais é unido é o grupo dos demônios. O Salmo 133 é um mandamento praticado com fidelidade no inferno. Isso é muito... Isso é para comover a gente, é para deixar a gente intrigado. Porque como pode o reino das trevas ser unido e nós muitas vezes não sermos? Os demônios sabem que o que mais os fortalece é a unidade. Eles semeiam a discórdia e separação no meio do povo de Deus enquanto agem unidos entre si para isso. E por que eles são unidos? Porque eles não possuem o atributo incomunicável de Deus de onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, para eles realizarem bem o seu trabalho, precisam de unidade. Toda a informação passada de um para o outro é útil para a destruição dos seus adversários, isto é, nós. Esse é um princípio que o povo de Deus ainda não aprendeu. A união, meus irmãos, ela faz a força. A união, ela torna o grupo mais forte. A união, ela destrói o que destruiria um ao outro. Quanto mais unido se está, mais poder se tem. Isso não é tão verdade que os demônios não andam sozinhos. Os demônios sempre andam em grupo, pois eles sabem que sozinhos não possuem poder suficiente. Isso é algo a ser observado. O demônio não anda sozinho.
O demônio do turno da manhã anda alinhado com o demônio do turno da tarde, que anda alinhado com o turno da madrugada. Eles ficam ali trocando turno, trocando informações, eles estão unidos num único propósito: destruir o povo de Deus. A unidade é um princípio que eles seguem à risca. Princípio esse que nós precisamos aprender e pôr em prática. Quarto, os demônios sabem que a desunião é a causa da destruição de qualquer grupo. Olha aí o que diz Marcos 3:26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Quando um grupo está desunido, não está alinhado aos mesmos princípios, valores, desejos, propósitos e fim, eles se autodestroem. A força deles acabam. A brecha aberta cria um rombo que depois se configura em mútua destruição. A desunião, meus irmãos, é uma brecha que, se uma vez aberta, torna-se alvo de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados, os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque esse dardo semeia fogo, semeia contenda, semeia discórdia, semeia, inveja, ciúmes no meio do povo de Deus. E isso destrói o povo de Deus. E Satanás sabe como nos atingir. Quinto, Jesus não subestima o poder de Satanás. Olha aí Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando ele em sua casa. Se primeiro não manetar o valente, então roubará a sua casa. Jesus chamava Satanás de valente. Em outras palavras, Jesus conhecia o seu adversário e não brincava com ele. Embora Jesus soubesse quem era, não deixava brecha para o seu adversário. Quando você observa aí Lucas capítulo 11, verso 22, ainda esclarece dizendo: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus era e é mais valente do que o valente, porém não desconsidera o poder do seu algoz. Satanás, pelas palavras de Jesus, é considerado como valente, mas Jesus, pelas palavras do evangelista Lucas, é considerado mais valente do que o valente. Mas veja bem que Jesus não subestima a autoridade e o poder que Satanás tem. Jesus jamais comprou briga e guerra com Satanás, mas encarou Satanás de frente e subjugou, e ele está subjugado sob o poder de Jesus. Por isso que nenhum crente deveria jamais comprar uma guerra com o mundo das trevas sem saber e sem ter autorização do reino de Deus. Porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. E se Jesus, que é Jesus, não ficou comprando guerra com o diabo, que dirá eu e você? Tem muito crente aí sem sabedoria nenhuma, comprando briga com o diabo, sem nem ter autoridade para isso. Sem nem ter autoridade para isso. Satanás é sagaz. E ele trabalha nas brechas, ele procura o nosso ponto fraco. E aí o cara está se achando forte, muitas vezes está fraco, e Satanás sabe disso. E ele vai atingir para querer nos envergonhar. Sexto, casa vazia, oficina do diabo. Veja aí o que Lucas, capítulo 11, verso 24 e 26 diz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa, e de onde saí, e chegando, achar varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isto é uma informação valiosíssima para nós entendermos. Os demônios não andam sozinhos. Satanás procura brechas. Satanás procura por oportunidades. Satanás é astuto. Satanás é sagaz. Na primeira oportunidade que Satanás tem, ele investe. Na ausência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na vida do homem, Satanás se aloja na vida do ímpio e governa a sua vida, que é o que eu li anteriormente em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Maria Madalena possuía 7 demônios e foi liberta. O gadareno tinha uma legião, isto é, 6.000 demônios possuíam o seu corpo. Satanás, os anjos caídos, não possuem corpo.
E por isso se apoderam de homens e mulheres sem Jesus. Porque Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque quando alguém está dizendo que as obras de Jesus são feitas por Beelzebul, é a mesma coisa que dizer que Jesus não é Deus. E Satanás o é. Não existe maior pecado do que esse, chamar Satanás de Deus. Satanás quer ser Deus. Não pode ser. Por isso que o seu trabalho essencialmente se constitui de levar as pessoas a o chamarem de Deus. Porque veja bem, e aqui eu abro um parêntese. Certa feita, conversando com um rapaz desviado do evangelho, eu disse para ele esse texto. Porque o desviado, ele pensa assim: eu vou sair do evangelho, eu faço o que eu quiser da minha vida, quando eu quiser eu volto. Não é assim que as coisas funcionam. O nosso corpo é uma casa, ele é um templo. E se ele não é habitado pelo Espírito Santo de Deus para dirigir e governar a nossa vida, ele será dirigido e governado pelos demônios, pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Se nós deixarmos a casa vazia, ou seja, se o Espírito Santo de Deus não vier habitar em nós, morar em nós, governar a nossa vida, Satanás o fará. E uma vez que o Espírito Santo de Deus entra em nós, Satanás perde poder e autoridade. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus se afasta de nós, Satanás ganha autoridade. Então, fica aqui a palavra para você que está distante da presença de Deus. Clame pela misericórdia de Deus o quanto antes. Porque a obra de salvação e conversão depende do Espírito Santo. Depende da ação sobrenatural de Deus sobre a vida do pecador. Porque o homem que está sem Deus, ele está dirigido e governado pelos demônios. Mas o homem que está dirigido e governado por Deus, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Concluindo, Lucas capítulo 11, verso 27 e 28 ainda diz: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, volta-se a Deus, a sua palavra, ao seu amor. As palavras mais belas de Jesus nessa passagem se encontram lá em Marcos, capítulo 3, verso 28 a 30, que diz: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não cometerá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Veja bem, ninguém irá para o inferno por causa do pecado, mas porque não quiseram o perdão. Jesus veio para perdoar, para salvar, e quem não quiser será condenado. O céu, ele é alcançado pela obra redentora de Jesus Cristo por nós, pelo perdão que já nos foi concedido na cruz do Calvário. Então, a única coisa que nos separa do céu é receber ou não o perdão de Jesus. E o perdão de Jesus aí ele já nos deu. Basta apenas nós recebermos. É por isso que eu quero aqui deixar essa palavra para você. Jesus está de braços abertos, querendo me perdoar e te perdoar. Só não tem perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é impossível que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo se você nem crê que ele existe. Ou se você atribui a ele o poder de Satanás. Não há uma interferência cruzada nisso. Mas o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus está disponível para nós. E nós podemos acessar pela fé, mediante a graça de Deus, esse perdão tão maravilhoso que nos purifica de todo o pecado. Porque como pecadores nós somos, como falhos nós somos, se fôssemos contabilizar quantos pecados nós já cometemos no dia de hoje, sabe quantos pecados nos tiram do céu? 1. Mas sabe o que nos coloca no céu? O sangue de Jesus Cristo vertido por nós, que nos purifica de todo o pecado, presente, passado e futuro. A graça de Deus se manifestou a nós. E por isso o céu foi aberto para nós e nós temos a entrada pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus.
Que essa palavra fique no nosso coração. Semana que vem nós estaremos de volta aqui com mais uma exposição, dando seguimento aqui essa série de exposições do Evangelho de Marcos. Se você não acompanhou nenhuma, tem lá uma playlist aqui no canal. Você pode maratonar aí todas as mensagens, tudo aquilo que temos colocado aqui no canal, você pode. E envie essa mensagem para outras pessoas que têm dúvidas sobre esse tema, que eu creio que será muito abençoador. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.